O diabo fez de tudo para tirar Jesus da cruz. Marcos 15, olha só, para você entender agora, versículo 27. Aqui já foi na última hora, ele já estava lá pregado, estava lá cravado na cruz, mas mesmo assim, já na hora já de morrer, e mesmo assim o diabo não deu trégua. E crucificaram com ele dois salteadores, um à direita, à sua direita, e outro à sua, e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. E o que? Desce da cruz. Quer dizer, começaram a zombar dele ali, na última hora. Você não falava que derrubava o templo? Agora você está aí na cruz. Desce da cruz, sai daí. E da mesma maneira também, versículo 31, os principais sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, o que? Zombando. É o que hoje faz. Você está indo lá na Igreja Universal, você está dando dinheiro lá, você está dando dízimo, você está fazendo fogueira santa, vão zombar. Não revida. É aquilo que eu falei para você. O que o Espírito Santo vem falando aqui? Alguém hoje está zombando de você? Alguém hoje está querendo, está te irritando, está botando pilha em você? Alguém hoje está querendo brigar com você? Fica quieto, não briga, não fica nervoso, não fica estressado. Está alguém gritando com você? Seu marido, sua esposa, lá na sua casa tem alguém fazendo as coisas para ficar, sabe, importunando você? Lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, tem alguma pessoa, um amigo seu que se diz amigo, alguém que não gosta de você, está lá fazendo, criando um montinho contra você, levantando falsa testemunha contra você. Deixa para lá, não se irrita, não briga. Tem alguém sendo usado pelo diabo para enganando, mentindo, para tirar dinheiro seu, deixa para lá. Não cai na arapuca, na cilada do diabo, não. Não queira se defender, não. Fique em paz, isso é bom sinal. Um dos frutos do Espírito Santo para a gente: domínio próprio. Eu sei que não é fácil, porque a nossa, aí é aquilo, se você está aqui na terra, você vai querer o quê? Você vai querer se revidar, você vai querer revidar, você vai querer se defender. A nossa natureza é essa. Fez o mal para a gente quer fazer o mal também. Pagar o mal com o mal. Deixa para lá. Olha só. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Isso na última hora, meu Deus do céu. Ele estava lá já todo arrebentado, sangrando. Ele estava todo moído, que ele já tinha levado tanta chicotada, ele já tinha apanhado tanto, já tinha tirado quase todo o sangue do corpo dele. E na última hora estava lá o diabo usando o ladrão que estava lá junto com ele pregado, os sacerdotes zombando. Ó Cristo, versículo 32, ó Rei de Israel, zombando, desce agora da cruz. Quer dizer, sai daí, para que o vejamos e o quê? E acreditemos. Você acha que se ele quisesse, ele não desceria dali? E na mesma hora o corpo dele não se regeneraria ali naquele momento? E ele não sararia todas as feridas do corpo dele? Porque ele não curou o rapaz que estava com lepra? Quantos leprosos ele curou? O rapaz da mão ressequida ele não curou? Se ele quisesse ali, o corpo dele não se transformaria naquele momento, todas as feridas secariam na hora, o corpo dele seria transformado na hora. Ele era Deus, filho de Deus.
Os anjos não viriam e não tirariam ele dali naquela hora, mas era tudo para a natureza humana irritar, para ele ficar com raiva, para ele ficar com ódio. O diabo queria que ele descesse da onde? Da cruz. É como hoje, o diabo quer que a gente saia do altar, o diabo quer que a gente abandone a fé, o diabo quer que a gente fique irritado, o diabo quer que a gente deixe de crer, não é de acreditar não, porque acreditar é uma coisa, crer é se lançar. O diabo não quer que a gente se lance em Deus, o diabo quer que a gente abandone a fé, que a gente se torne um desigrejado, que a gente abandone. O diabo quer que a gente fique com raiva, o diabo quer que a gente fique irritado, porque o diabo não quer que a palavra entre. Porque quando a palavra entra, acontece isso aí, ó. Aí você consegue fazer um raio-x a seu respeito. Enquanto a palavra não entra, é mais fácil você olhar para o defeito de todo mundo, você culpar todo mundo. Mas quando a palavra entra, você consegue analisar você mesmo, você consegue ver que você precisa mudar, que o problema não está no lado externo, que o problema está no lado interno. Você precisa ver que você diante de Deus você está mal, que você precisa mudar. Existe um demônio, o pior demônio que se chama é o enganador. Existe um espírito chamado enganador, mas a pessoa não consegue ver, quando a palavra não entra, que ela precisa mudar, que o problema não é marido, filho, não são as pessoas, está dentro dela. Ela não consegue fazer um raio-x dela mesmo, então ela sai metralhando todo mundo, ela sai culpando todo mundo por causa da vida. A vida está destruída, nada está bom. Por quê? Porque ela não consegue ver um raio-x dela, o raio-x dele. Mas quando a palavra entra, é isso que acontece, ó. Eu sou uma má pessoa, eu não sou uma pessoa boa, eu sou orgulhoso, eu preciso me humilhar, eu estou errado, eu errei, eu pequei. É o arrependimento, é a humildade, que nós seres humanos, sem Deus, nós não temos. Nós não temos essa capacidade sozinho para ser assim. A nossa natureza não deixa a gente ser assim. Só quando Deus vem e a palavra entra. Desce daí que nós vamos acreditar. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam, mas ele, no final das contas, ele ficou lá, foi morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles falam. Olha a atitude de Jesus. Ele falou: Pai, perdoa eles, eu vim para morrer mesmo. Isso aqui foi uma das coisas. João 19, versículo 10. Outra coisa, antes da crucificação, olha o diabo usando Pilatos. João 19, versículo 10. Olha só. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Isso antes dele ir para a cruz. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Mais uma vez o diabo usando, falando, ó, não querendo que ele fosse para onde? Para o sacrifício. Pilatos falou: olha, eu tenho poder para te soltar. Quer dizer, não, eu te solto aqui, você não precisa ir para a cruz, você não precisa ir para o sacrifício. Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti é maior pecado tem. Maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se solta este, não és amigo de César. Qualquer que te faz rei é contra César. Quer dizer, o plano de Deus ia se cumprir. O plano de Deus era o seguinte: meu filho, você vai ter que ir lá na terra, na hora da cruz eu vou ter que virar o rosto para você, eu vou te abandonar, mas você vai ter que morrer por eles. Eu amo tanto eu amo eles, eu vou ter que te mandar lá embaixo. Você vai nascer de mulher, você vai ter que sacrificar a vida por eles,
para mim poder salvar eles e eles se tornarem nosso filho também. Não tem outro jeito, é o único jeito da gente salvar eles. E eles não ir para o lago de fogo e enxofre e ir para o inferno. E a gente salvar a alma deles, para eles viver depois eternamente com a gente aqui na Nova Jerusalém. E enquanto eles estiverem lá embaixo, eles também não serem subjugados pelos demônios. Então você vai descer lá, eu vou te mandar lá embaixo. Você vai sair daqui, porque Jesus já preexistia antes da fundação do mundo. Você vai lá embaixo, e o plano é esse: você vai ter que sacrificar, e vai mostrar para eles o caminho. O caminho é esse. Quem está entendendo? O diabo fez de tudo. Duas coisas que eu mostrei para vocês, vou falar as outras. O diabo usou os judeus, os religiosos. 3, o diabo usou Pedro. Quando Jesus falou, vou para Jerusalém, Pedro falou, Senhor, você não pode ir, lá eles vão te matar. Jesus falou o que para Pedro? Arreda-te, Satanás, cogita das coisas da terra e não das coisas de Deus. O diabo usou Judas, usou outro discípulo. O diabo usou os romanos. 6 coisas. O diabo usou Herodes. Quando Jesus nasceu criancinha, houve uma matança de criança, porque os 3 magos viu a estrela e foi falar lá, e Herodes falaram para ele, nasceu o rei. Herodes, que rei? Rei sou eu. Não, nasceu um menino que ele vai ser rei. Então Herodes fez uma matança, um sacrifício, saiu matando todas as crianças. O anjo Gabriel apareceu e mandou José descer para o Egito e esconder lá. O diabo usou os romanos. O diabo usou outra classe de religiosos, fariseus e os saduceus, que queriam jogar eles também. O diabo usou, quando ele foi lá em Nazaré, aonde ele viveu, ele que pregou lá na sinagoga, e aquele povo que conhecia ele falou, você é filho de José, filho do carpinteiro. Aí pegaram ele, queriam jogar ele aonde? No penhasco. Aí ele saiu. Usou os fariseus e os saduceus, que era outra classe de religiosos. No deserto, quando ele estava jejuando 40 dias, ele estava com fome, estava acabando o jejum dele de 40 dias, o diabo apareceu para ele no espírito e falou, para ele quebrar o jejum, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse, não só de pão viverá, mas de toda a palavra. Levou ele para o monte e falou, se você dobrar o joelho aqui e me adorar, tudo isso aqui vai ser seu, porque o mundo jaz o maligno. Levou ele para o pináculo, em cima de Jerusalém, e falou, olha, joga-te daqui e dará ordem aos teus anjos, eles vão te segurar. E Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo o diabo saiu fazendo, tudo para tirar ele da cruz. Tudo que o diabo puder fazer para te afastar de Deus, ele vai fazer. E não só isso. Salmos 22. Sabe por quê? Porque você vai sair daqui da terra. Você vai deixar de ser essa bomba, essa granada. Você vai deixar de ser essa bomba relógio. Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Quer dizer, nessa expressão aí é o sinal de agonia, de desolação mental que ele passou, expressando a veemência toda do seu espírito que clamava o pai dele. Era uma tristeza, um sofrimento tão brutal. Por quê? Porque ali foi a única hora. A dor de Jesus não era o escravo aqui, não era o prego aqui. Nos Salmos ali, o salmista Davi fala, por quê? Porque nesse momento, Deus abandonou ele. A maior dor de Jesus foi quando Deus na cruz ali, todos os nossos pecados, toda a maldição do planeta Terra, do ser humano, foi para cima dele.
todo tipo de maldição, doença, todas as desgraças da humanidade, nós não vivíamos naquela época. Então o que Deus teve que fazer? Ali Deus abandonou ele. Foi a única hora que o pai se separou do filho. Por que a humanidade hoje sofre? E às vezes, por que você está na igreja tanto tempo e você vem vivendo sofrendo? Você está separado de Deus, mesmo dentro da igreja. De repente você já não prostitui mais, você não adultera mais, você não está se drogando mais, tendo mais os vícios do mundo, você não está roubando mais, você não está vivendo mais a vida do mundo, mas você ainda não saiu da terra. Você até se batizou nas águas, mas você está preso num corpo, você está preso na matéria, e isso é o que faz você sofrer. Enquanto você estiver preso nesse corpo, nessa matéria, você vai viver assim, com medo, inseguro, triste. Qualquer coisa te abala, qualquer coisa te machuca. Você vive com sentimento, com tudo. Você vive uma fraqueza. E não tem pastor, não tem bispo, não tem pregação, nada pode mudar isso em você. É a natureza humana. Para você sair daqui e ir para cá espiritualmente, só o poder de Deus para fazer isso em você. Essa efusão, esse milagre, o Espírito Santo tem que vir e descer sobre você, para você se tornar filho. E vou te dizer mais, nesse momento aqui, é tão forte que o salmista fala, só para você entender, todos os demônios da face da terra, que estavam ali naquele momento, se reuniram ali. Versículo 12 diz assim: muitos touros me cercaram. Olha a expressão que o salmista aqui expressa e fala. Para ficar mais claro para a gente entender, transporta a tua mente aí para a imagem de um touro, a imagem do boi, do touro, aqueles touro violento. Você entender a comparação dos demônios com o touro, está dando para você entender? Na hora da crucificação ali, na cruz, diz aqui, muitos touros me cercaram. Isso foi um momento que Jesus estava morrendo por nós na cruz. Fortes touros de Bazã, o que? Me rodearam. Abriram, versículo 13, contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como a cera, e derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da o quê? Da morte. Pois me rodearam cães. Aí agora a imagem de um cão, aqueles Rottweiler, aqueles pitbull, mais violento que você possa imaginar. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e o que? Poderiam contar todos os meus ossos. Eles me veem e o que? O que aconteceu ali naquele momento? Todos os demônios, todos os anjos que Satanás arrastou, a terça parte dos demônios, naquele momento ali no Gólgota, no monte, chama Monte da Caveira, quando Jesus estava sendo crucificado. Por isso que o dia foi 3 horas da tarde, a tarde virou o que? Noite. Todos os demônios que existiam, que foram arrastados lá de cima aqui para a terra, ficaram ali ao redor dele. É como se, vem aqui, bispo Afonso, sobe aqui. O bispo Afonso é Jesus crucificado. Fica aqui.
Vou dar um exemplo para você. Fica aqui, crucificado. Abre o braço. Cerca aqui ele aqui, embaixo e em cima. Os obreiros, as obreiras aqui. É mais ou menos isso. Sobe aqui as obreiras. Aqui, ó. Sobe aqui. Cerca aí. Fica assim, como assim, querendo pegar ele. É mais ou menos isso aqui, ó. Fique ao redor dele. Juntaram assim, aqui do lado de cá. Aqui assim, isso. É como se todos os demônios da face da terra, todos os demônios fizessem isso. Ele ali na cruz, juntou tudo ali assim. Todos os demônios, touro de Bazã, cachorro, Rottweiler, aqueles cachorros, os ossos dele, tudo juntando. Você imagina todos os demônios rosnando, gritando, berrando, gritando, e ele ali gritando, e ali nos últimos minutos, você vê que fizeram de tudo. Eu dei aqui uns 10, 12 exemplos para você entender por que o diabo, porque ali era por isso que ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito, está consumado. Ali pronto, acabou. Ali o diabo perdeu. Aí ele morreu. O sangue já tinha descido. Ali acabou. Por isso que hoje nós estamos aqui. Só sofre quem não tem entendimento disso. Quem quer seguir o caminho fora da obediência disso aqui. Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Não é dinheiro. Dinheiro é na hora que você entender isso. Não é marido, não é filho, não é pai. Para de ficar preocupado com dinheiro. Para de ficar preocupado, é meu futuro. Que futuro? Seu futuro tem que estar na mão dele. Ah, mas o meu marido, não é seu marido. Ah, mas a minha esposa, que esposa? É você. Você precisa dele. Esquece os outros. Esquece seu amanhã. É agora, sua vida com ele. Se você não tiver essa experiência pessoal, íntima com ele, se você não tiver essa experiência aqui na terra com ele, como é que você vai viver com ele lá em cima? Na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Você não vai entrar lá. Se o reino de Deus não entrar em você aqui agora, você não vai entrar no reino dos céus. Nós não podemos fazer parte da igreja física. Temos que fazer parte da igreja de Jesus. Porque o que ele fez por nós não foi em vão, não. 1 Coríntios 15, 14. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, mas não é vão. O sacrifício dele por nós não foi vão, não. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. A nossa fé não é vã, não. A nossa pregação não é vã, não. Nós temos um destino que é o reino dos céus, a nova Jerusalém. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.